José Aparecido de Oliveira, morador do distrito de União Bandeirantes, né? Nascido no dia 25/8/1968, no município de Umuarama, estado do Paraná. Meu pai, José Teixeira de Moraes, já falecido, né? Natural de Minas Gerais, e atualmente morava no estado de Rondônia. Minha mãe também, Maria Salles de Oliveira, natural de Minas Gerais também, e atualmente reside em Mirante da Serra, no estado de Rondônia. O trabalho dos meus pais sempre foi voltado para a agricultura, né? Sempre morou no sítio, trabalhando com a terra, na produção agrícola. Pessoas simples, pessoas humildes, que sempre viveu no campo, né? E pessoas que sempre nos orientou a ser pessoas honestas, a trabalhar direito. Então é aquela pessoa que de repente não teve uma boa condição de ter um estudo, mas sempre teve o conhecimento do lado das coisas certas. Sabia discernir o que era certo ou errado. Sempre, sem dúvida, né? Sempre a mãe é aquela que é mais apegada aos filhos. E sempre aquela que na hora que a gente tem alguma dificuldade, ela é a conselheira, né? De dar um puxão de orelha, de orientar como deve tocar a vida, né? A mãe sempre a gente estava mais próximo. O que a gente gostava muito na infância era o futebol, né? O futebol era marcante. A gente às vezes deixava de almoçar, mas não deixava de jogar a bola. Às vezes a gente ia para a igreja, e aí os pais eram muito apegados com a gente, seguravam para a gente não sair. A gente ficava no campo depois do culto, né, dominical, para não voltar em casa, porque senão de repente o pai não deixava a gente voltar. Então era uma brincadeira que a gente era apegado na escola, aos domingos, sempre tá aquela equipe de criança jogando uma bola. Foi aquela brincadeira que mais marcou na infância da gente. A gente sempre trabalhou, né, tivemos uma infância assim, trabalhando na terra, juntamente com os pais. Depois, quando a gente apanhou uma certa idade, a gente começou a trabalhar de empregado, né, mas também sempre tinha um contato com a terra. Em 87, 88, a gente morou no Rio Grande do Sul, trabalhando no plantio de lavoura. A nossa casa sempre foi uma casa de madeira, né? Uma casa simples. Você sabe que o pessoal do sítio, ele não tem muito luxo, né? Então é aquela casa de madeira onde a gente tinha o básico ali para sobreviver. Não era aquela mansão, né? Mas ali a gente vivia em harmonia com a família. Aquela casa que a gente tinha o básico de tudo. Boas recordações. Muita amizade e muitas boas lembranças, né? Daquelas pessoas que a gente conviveu junto no dia a dia, na infância, que hoje já tem muitos anos que a gente não se encontra. E devido àquela necessidade de ter um pedaço de terra, aí a gente acabou migrando para o estado de Rondônia. Porque a gente era uma família grande, né? Nós éramos 6 irmãos, e aí de repente não tinha mais condição da gente permanecer ali trabalhando na agricultura, porque não tinha como você trabalhar de a meia com os patrões. Porque tudo que você produzia tinha que ser dividido com as pessoas que te ofereciam a terra para trabalhar. E aí foi chegando num ponto que a gente percebeu que seria melhor a gente vir para Rondônia em busca de um pedaço de terra para trabalhar por conta própria, do que a gente permanecer no estado do Paraná, mesmo sendo um lugar mais evoluído, né, trabalhando de meieiro com os patrões. A minha esposa é uma história bonita, tá? Se ela escutar, ela vai ter se emocionar. Veja bem, ela veio de Minas Gerais para Mirante da Serra, e aí num grupo de reflexão, até na hora da oração do Pai Nosso, né, se olhamos, e ali nós conhecemos e começamos a namorar, namoramos 3 anos, casamos e construímos uma família. Hoje eu tenho 4 filhas.
3 moram aqui, né? E uma mora em Porto Velho, trabalha lá em Porto Velho. Então, foi um momento que a gente se conheceu. Eu tinha 22 anos na época. E logo em seguida a gente casou e construímos uma família. E aqui estamos juntos. Um mineiro e um paranaense. Ela é de Minas, eu do Paraná. E hoje nós temos mais de 20 anos juntos. Casados. E construímos uma família que eu tenho orgulho de dizer para vocês, né? São pessoas que cada um tem o objetivo de lutar em busca de melhoria, pensando não só na gente, mas de um modo geral no coletivo, né? Quando nós chegamos em Rondônia, eu volto a dizer, no dia 16 de junho de 88, nós viemos do Paraná para Mirante da Serra. A gente chegou, a vontade que a gente tinha era de juntar as malas e voltar embora. Chegamos no período do verão, uma cidade totalmente diferente de onde a gente veio, tudo cheio de poeira, não tinha uma rua asfaltada, tudo diferente. Então, era um lugar, ou seja, que a gente saiu da civilização, nós entendíamos assim, ainda jovem, e viemos para o mato. Porque ali parecia que era um lugar totalmente diferente. Um calor, coisa que a gente nunca tinha visto, no Paraná sempre diferente, né? E ali, agora, difícil mesmo foi quando nós iniciamos a União Bandeirante. Aqui sim, não, essa cidade onde nós estamos conversando não existia nada, era apenas uma ocupação, que o pessoal estava acampado desse lado aqui, da BR, em busca de ser assentado nessa terra. Depois as próprias pessoas tomaram a iniciativa de mudar aqui para dentro e dizer, aqui nós vamos iniciar uma cidade. E foi feitas várias reuniões para discutir qual seria o nome dessa cidade. Chegou à conclusão de dizer, aqui é a União Bandeirante. Aqui foi difícil, não tinha estrada para dar acesso. Muitas pessoas vinham da BR, 60 quilômetros aqui dentro, carregando um cacalho nas costas, para chegar até na sua propriedade. Tudo isso em busca de um pedaço de terra para tirar o sustento da família e o direito à sobrevivência. Sim, aqui em União Bandeirante, quando as pessoas chegaram e voltaram desse acampamento aqui da parte da BR e vieram acampar aqui perto do rio São Francisco, onde tem essa ponte que a gente passa, né? Aí foram em busca, né, aquela equipe que sempre estava na linha de frente para organizar, em busca de pessoas que tinham maquinário para vir abrindo as estradas para dar acesso ao local que se dizia assim, aqui será a cidade de União Bandeirante. Mas ainda então era tudo mata. E aí o maquinário foi entrando, isso maquinário particular, sem ser maquinário público. Foi entrando e chegou em União Bandeirante. Tinha um topógrafo, chamava Paulista, né, que fez a topografia das ruas. E ali começaram a construir as casinhas de madeira. E a máquina passando e abrindo as ruas para que demarcasse as quadras dos terrenos urbanos do distrito de União Bandeirante. E em 2004, nós tivemos uma grande dificuldade, talvez a maior da vida de todas as pessoas que ainda residem aqui daquele tempo. Por a justiça entender, o poder público entender que nós estávamos fora da lei e contramão de tudo, um juiz chamado João Carlos Cabrelão determinou um liminar que o INCRA assentasse ou reassentasse esse povo. Ou seja, resolva a situação do jeito que está, ou tire esse povo e dê uma terra num lugar onde eles possam viver. E ali então, foi um momento muito difícil que a gente viu. Muitas pessoas indo embora, deixando os seus pertences, ou seja, trocando uma casinha onde morava, numa passagem para sair fora, com medo de ser despejado de União Bandeirante. E aí, nós chegamos a um ponto, e eu posso falar nós, porque ali nós tínhamos uma comissão de 14 pessoas, pessoas ligadas às denominações religiosas. Porque é o que se dizia, que União Bandeirante era um local fora da lei, terra de ninguém, só tinha bandidos, né? Isso é impossível, que será que nas igrejas vão estar todos os bandidos? Pegamos pessoas de frente de todas as denominações religiosas, 14 pessoas, e começamos a percorrer os órgãos em Porto Velho, IBAMA, INCRA,
Prefeitura, SEDAM, Governo do Estado, Ministério Público Estadual e Federal, foi aonde nós conseguimos reverter essa situação. Em 2005, nós tivemos o privilégio, né, de ter já a presença do poder público, já mais atuante, onde entendia que aqui era uma população de mais de 8 mil habitantes, que não poderia ser jogado no olho da rua de qualquer maneira, e que o poder público tinha que estar presente. Já em 2006, nós já tivemos uma briga pensando em regularizar a área urbana. Aí as coisas começaram a caminhar diferente e nós começamos a ser vistos com bons olhos. Ou seja, as pessoas de bem que estavam em União Bandeirante estavam sendo tratadas como se fossem as piores pessoas. E graças a Deus conseguimos reverter tudo isso, né? E aí conseguimos também ter um passo importante, que foi o desmembramento, que isso já se deu em 2007, né? O desmembramento do núcleo urbano da área rural. Ou seja, onde tem uma área que é um assentamento, tem o projeto de cidade? Tem. Então vamos desmembrar essa área urbana para que de fato de direito se crie o distrito de União Bandeirante. E aí isso aconteceu. Prova disso, que já tem um documentário, né, que foi da gestão anterior, que está guardado até hoje, né, através da Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação. E o povo de União Bandeirante espera essa documentação dos seus terrenos, das casas. E a área rural deu um passo mais importante, porque no ano passado nós conseguimos uma boa parte do título dos terrenos rurais. As pessoas que moram na área rural, bastante gente já tem o título dos seus terrenos. Ou seja, né, quem morava no barraco, ele já tem uma linha de crédito para construir uma casa melhor. Quem não tinha um curral para cuidar da sua vaquinha, já tem uma linha de crédito para melhorar o seu rebanho, para ter uma condição de vida melhor. A regularização fundiária da área urbana, ela aconteceu muito assim, dentro das normas. Veja bem, primeiro, e vocês sabem do que eu estou falando, né, ela deu aquele primeiro passo de fazer a demarcação do perímetro urbano. Demarcou. Aí, o outro passo, veio uma outra equipe, ajustando algumas coisas que faltavam. Depois veio o pessoal direto de Brasília, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e fez a entrega da área urbana aqui na Escola 3 de Dezembro. Foi um evento muito bacana, onde disse, essa área a partir de hoje ela pertence à Prefeitura de Porto Velho e que seja regularizado. Depois veio a demarcação dos lotes, lote por lote, numerando quadra por quadra, organizando tudinho. Aí foi parado o processo nessa etapa. Não deu sequência mais dos trabalhos urbanos a partir daí. Aí parou. É aquilo que eu acabei de dizer, né? Então eu volto a repetir. Está parado na Secretaria de Regularização Fundiária o processo de documentação, né? Porque o grosso, o modo de dizer, né? O grosso foi feito, foi toda aquela parte burocrática, desenrolar todo esse processo de entrega do perímetro urbano para a prefeitura, de reconhecer quem eram os donos das suas propriedades. Isso já foi feito. Só falta então hoje chegar e entregar a escritura de cada terreno para que as pessoas passem a ser de fato de direito proprietários dos terrenos urbanos onde residem. Nós temos a produção do café, o milho, feijão, arroz, a macaxeira. Mas o forte mesmo de União Bandeirante é a produção do leite e a pecuária. Esse é o meio de sobrevivência das pessoas que residem na área rural. E também faz com que o comércio dê uma alavancada, né? Porque todo fim de mês tem o pagamento do leite e aquele proprietário que recebe lá no sítio, ele vem no comércio para gastar, trocar o seu chequinho do leite. Então essa é a economia mais forte que nós temos no distrito de União Bandeirante.
Essa pressão relacionada aos latifundiários, vamos dizer, existe. Por que ela existe? Porque essa área aqui, ela está muito próximo de fazendas, né? Mas, ultimamente, tem sido pacífico, inclusive. Tem um novo assentamento aqui, que é o União da Vitória, que foi feita uma negociação pacífica e foi loteada as terras. O INCRA tomou pé da situação, indenizou o fazendeiro e assentou as pessoas que ali estavam. Então, ultimamente está sendo muito bom, mas tranquilo, não está tendo mais aquele clima tenso que tinha antigamente, né? Que as pessoas às vezes entravam na fazenda, daqui a pouco começavam a morrer algumas pessoas porque estavam ocupando uma fazenda que tinha um determinado dono. Então hoje essa realidade ela mudou um pouco mais. Está sendo mais negociada e o INCRA tomou um pouco de pé dessa situação aí, resolveu boa parte dessas brigas que estavam acontecendo de conflito agrário. Ultimamente, eu posso dizer assim, nós mudamos da água para o vinho. Porque no passado, todos e tudo era para que a gente saísse com medo das pessoas daqui criar novas invasões, né? As que já existiam, que foram ocupando, todo está sendo negociado dentro da forma da lei. E os outros municípios vizinhos, nós nunca tivemos problema. Tivemos um problema em conjunto na época, que era para ser desativado a União Bandeirante, como Nova Dimensão, Jacinópolis, Rio Pardo, Buritis. Mas acabaram, o poder público conseguiu entender que essa realidade de União Bandeirante era totalmente diferente dessa. Porque aqui não era uma reserva. Isso aqui era uma terra da União. Ou seja, sendo terra da União, tem como negociar. Se é reserva, é totalmente diferente, porque a reserva tem um decreto-lei que foi criado uma reserva estadual e federal, e se a pessoa está ali dentro, não há possibilidade de ele ser assentado naquela localidade. Em 2010 foi criado alguns planos de manejo, né, que deu subsídio para que essas madeireiras se instalassem em União Bandeirante. Porque no passado chegou a entrar mais de 20 empresas que eram ligadas ao ramo da madeira. Só que não tiveram vida fácil porque não tinha a origem florestal. Como é que ia tirar uma carga de madeira sem ter o DOF, que é o documento de origem florestal? Não tinha manejo para dar segurança. Então essa nova etapa agora, o governo entendeu que tem localidades aqui, que tem o manejo, onde as pessoas podiam se instalar sua empresa e trabalharem. Agora, quando você refere sobre a questão da Flona do Bom Futuro, aqui nós temos 3 situações. Nós temos a Terra da União, onde está localizada a União Bandeirante, né? Nós temos a Reseq de Jaci-Paraná, que está aqui próximo ao Rio Contra e Rio Jaci. E nós temos a Flona do Bom Futuro, que está centralizado aquela população, aquele vilarejo do Rio Pardo. Prova disso, que lá ainda tem um impasse muito grande. Lá ainda não conseguiu regularizar a situação das pessoas, devido a entender que está numa área que é do governo federal, ou seja, uma reserva federal. E também lá não consegue trabalhar com a extração de madeira. Todo esse movimento que tem, nós temos as madeireiras aqui em União Bandeirante. E aí, todo proprietário da empresa tem um manejo onde deu origem para que ele pudesse se instalar aqui, né? Que é documentado pelo IBAMA, SEDAM, os órgãos ambientais responsáveis, né? Então, esse é o conhecimento que eu tenho dessa situação. Até eu sempre tenho questionado com os agentes do IBAMA, que eles estão fazendo o trabalho deles, mas que deveria o governo federal implantar uma política diferente. Qual é a política diferente que eu digo? Não é só chegar e atuar, multar a pessoa porque ele cometeu um crime ambiental, mas abrir uma porta onde a pessoa pode conviver plantando pasto, consorciado com tantas coisas que geram retorno. Eu vou dar um exemplo simples, bem simplificado. O açaí é um dos exemplos que na região da Amazônia, que as pessoas que têm essa lavoura, ele cria o gado, ele consegue tirar o sustento da produção daquela lavoura, que é um reflorestamento. As margens dos rios, que a gente está vendo isso aí no dia a dia, que se continuar do jeito que está indo, nossos netos, as nossas outras gerações,
não vamos conseguir ver esses rios que a gente vê aí bonito. Aonde foi desmatado. As APPs, áreas de preservação permanente, que desse condição, fornecesse a muda, ou viesse aqui no Bandeirante, criasse um viveiro comunitário, onde a pessoa pudesse adquirir a sua muda, e aí ser fiscalizado. Você vai plantar ela na área dos igarapés, recuperando, plantando alguma coisa que pode te dar o retorno. Porque o pessoal que trabalha no sítio, ele entende assim. Se eu não desmatarem, eu não tiro o sustento do meu filho, eu não consigo sobreviver, ou também não vou criar minha vaca ou meu boi. Isso é uma coisa que tem que ser mudado. Tem como criar o boi, tem como produzir em harmonia com o meio ambiente. Mas isso falta um incentivo dos nossos governantes. Porque é muito difícil eu, como líder dessa comunidade, tentar levantar uma bandeira aqui, reunir e dizer, vamos fazer esse trabalho. Parece que as pessoas não acreditam muito. É o ditado popular, santo de casa não faz milagre. A lembrança mais feliz que eu tenho de União Bandeirante, talvez foi um dia que eu tive a maior preocupação, de quando fechou essa ponte do Rio Contra e disse, daqui sai todos, para dentro, para Bandeirante, não entra ninguém. Nós tomamos uma iniciativa, fizemos uma manifestação pacífica na BR, onde o Dom Moacir, que era o nosso arcebispo, né, que ainda reside em Porto Velho, o doutor Heitor, que era procurador do Ministério Público, eles, junto com as autoridades, né, e a Polícia Federal e tudo, chamaram para uma negociação. E a gente foi na sede da Polícia Federal Rodoviária em Porto Velho, uma comitiva de pessoas de responsabilidade, para mostrar a real situação e o que nós queríamos daquela manifestação. Ali foi uma lembrança que eu não esqueço, uma lembrança feliz, porque dali saiu o TAC, um termo de ajustamento de conduta, onde as pessoas pudessem permanecer e tinham direito: estrada, energia, escola, saúde e a educação, tudo. Ou seja, tinha os mesmos direitos de cidadania. Momentos difíceis nós tivemos. Nós ficamos o dia inteiro no colégio, só tivemos um tempo para almoçar, aguardando que o Ministério Público tomasse uma iniciativa para que o INCRA viesse aqui para dar um sim para a população. Mas até então o superintendente, que era o Olavo, não podia dar esse sim, não estava na mão dele. Isso aqui estava uma área sobre júdice, tinha uma liminar que proibia. A partir dessa audiência que nós tivemos na Polícia Federal, junto com os órgãos responsáveis, nós fomos até Brasília, né? E graças a Deus, dali em diante, nós conseguimos ter o direito de sobrevivência. Então eu posso dizer assim, a lembrança mais feliz de toda essa caminhada, dos 10 anos de militância como líderes desta comunidade, foi esta, que a gente trouxe um documento dizendo, aqui está um direito adquirido por cada uma moradora de União Bandeirante. Hoje, eu posso dizer que isso foi um trabalho muito gratificante. Não foi em troca de salário, não foi em troca de grande desemprego, mas sim, em troca de um carinho que a gente tem por muitas pessoas de respeito, por muitos pais de família, que hoje também, às vezes, a gente param para falar sobre esses momentos difíceis. Então, hoje eu posso dizer com muito orgulho que a gente se sente feliz de ter vencido essa etapa. Faz com que a vida da gente fica mais... A gente fica mais maduro e a vida tem outro sentido, porque é triste quando você luta, luta, luta e no final não tem um resultado. O objetivo era um e é o mesmo que a gente continua dizendo. É que todas as pessoas que residem aqui respeitem o poder público, mas que o poder público também esteja presente para olhar na vida de cada cidadão que aqui reside nesse distrito. E hoje eu me considero vitorioso. Ou seja, a minha missão, ela não chegou ao fim, mas uma boa parte já foi cumprida.